Olá, irmãos, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria poder mais uma vez, junto com você e sua família, nos achegarmos à sua casa e podermos adorar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Quero convidar você hoje a abrir a sua Bíblia no texto de Mateus 21, a partir do verso 20. Mateus 21, 20, que diz assim: Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: Como a figueira secou assim de imediato? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: ergue-te e lança-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. De alguma forma, todos nós, na nossa relação com Deus, ou a maioria de nós, busca entender ou saber qual é o segredo para que a resposta do Senhor seja favorável a nós. Buscamos, de alguma forma, descobrir como funciona esse mundo espiritual, né? Para que isso seja, de alguma forma, usado ao nosso favor. E Jesus fala claramente aos seus discípulos que é preciso ter fé para que isso aconteça da forma que eles viram acontecer. E a gente vai descobrir hoje que ter fé tem muito mais a ver com uma ação na direção da vontade de Deus, é ser em fé, como o pastor Ágabo sempre tem chamado a atenção da gente, do que ter a fé no sentido de manipular a Deus, de manipular o poder de Deus. E isso é um desafio para a vida do discípulo. E eu convido você hoje a gente mergulhar nas Escrituras para que a gente possa entender um pouquinho mais isso. Quero convidar você a orar nesse momento, nos colocarmos em fé diante do Senhor, apresentando a Ele a nossa vida e também esse momento de culto, de celebração que prestamos a Ele. Vamos orar? Pai bendito, que alegria podermos estar diante do Senhor, diante da Tua Palavra, e juntos como igreja, como irmãos, podermos, Senhor,
nos colocar diante de Ti, Pai, para pedir ao Senhor que receba o nosso culto, a nossa expressão de adoração a Ti, que o Senhor, ó Deus, por Tua misericórdia, visite aquilo que é carência nossa, aquilo que é necessidade nossa, que a Tua misericórdia nos assista de tal modo que a gente possa, ó Deus, avançar na nossa caminhada contigo e em fé, Senhor, possamos ser, ó Deus, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós na transformação desse mundo, Pai. Nós te rogamos isso, colocando diante do Senhor a nossa adoração, colocando diante do Senhor também todas as necessidades que temos, todas as dificuldades que enfrentamos, rogando ao Senhor misericórdia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você, nesse momento, a continuarmos adorando ao Senhor, louvando e bendizendo o seu santo nome. Mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, e esse amor, mais forte que a morte, me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. Larará. Ele disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céu, Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me criou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar como Ele andar. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom.
Esse é o momento de comunicações da nossa igreja. Nós estamos muito felizes de poder sempre, nesse espaço, poder agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que ainda vai fazer. E esse momento nós queremos lembrar os irmãos daqueles que estarão fazendo aniversário durante essa semana. Então, é sempre importante, e a gente tem sempre lembrado isso, da gente dar uma ligadinha, da gente passar uma mensagem para esses irmãos como expressão de carinho e cuidado do Senhor na vida deles. Dia 26, o nosso irmão Valdinei Batista, no Neinho, está fazendo aniversário. Dia 30/10, a irmã Maria Gilberta está fazendo aniversário. Também 30/10, Djalma Vasconcelos está fazendo aniversário. Dia 31, Vinícius Martins. E no dia 1º, a Cláudia Cerqueira. O nosso grande abraço já antecipado a esses irmãos. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês e que a graça e o cuidado do Senhor continue sobre você e sobre a sua família. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar louvando ao Senhor nesse momento. Celebrai com júbilo, Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo, Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta
de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinará, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo,
ó Santo Deus. Como é bom poder louvar ao Senhor, como é bom poder bendizer o nome do Senhor. Quero convidar nesse momento os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 17 desse Evangelho. Evangelho de João, capítulo 17. Na semana passada, nós caminhamos pelo capítulo 16, percebendo um pouco daquilo que seria uma espécie de despedida de Jesus e algumas orientações que ele faz aos seus discípulos. Mas hoje nós chegamos, então, a esse capítulo 17, precioso, né? No Evangelho de João. E eu gostaria de chamar a atenção para a primeira leitura que nós fizemos lá no texto de Mateus, né? A respeito da oração. Tudo que nós pedimos em fé é respondido de alguma forma, isso é atendido. Jesus chama a atenção dos seus discípulos naquele momento, quando Jesus então amaldiçoa uma figueira e ela seca imediatamente, e os discípulos estão curiosos sobre que poder é aquele, né, que flui através de Jesus Cristo, que amaldiçoando uma figueira, aquilo acontece imediatamente. De alguma forma, todos nós tentamos entender, nesse contexto de espiritualidade, de busca por Deus, essa é uma curiosidade humana, ou uma tentativa humana, na direção de tentar descobrir como é que o divino funciona, como é que o poder de Deus funciona, como é que eu faço ele funcionar ao meu favor, né, especialmente diante das minhas necessidades. E a oração é um desses canais, né, que a gente descobre especialmente através da Bíblia, que torna possível esse acesso a Deus. Mas não necessariamente esse acesso a Deus para manipulá-lo. É muito comum nas tradições religiosas sacrifícios e orações no sentido de alguma manipulação da divindade para que ela atenda àquele ao seu fiel, né, vamos dizer assim. Mas é diferente. Na perspectiva bíblica, a relação com Deus, a relação com Jesus Cristo de Nazaré é diferente. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos e chama a atenção nas suas orações, porque ele não manipula a vontade do Pai ou não manipula o poder divino ao seu favor, mas é sempre numa tentativa de atender à vontade do Pai. Parece que aqui a gente começa a perceber já alguns segredos ou algum segredo nesse sentido. Não é orar no sentido de ter um contato com Deus especial para fazer as coisas acontecerem do nosso jeito. Tiago chama a atenção disso, ele vai dizer assim, vocês pedem mal. Vou explicar por que vocês não recebem, de algum modo ele diz isso, né? Pedis mal, porque quando vocês pedem para gastar nos seus próprios deleites. É muito natural das nossas fragilidades que a gente queira ser contemplado de alguma forma nas nossas orações, nos nossos pedidos. O problema é se esses pedidos estão alinhados ou não à vontade de Deus. Se eles estão alinhados à nossa vaidade, se eles estão alinhados àquilo que é limitação nossa, e se ele vai ter resposta de Deus ou não nessa direção que a gente acha que deveria ter. Nem sempre as respostas de Deus à nossa oração ou às nossas orações são do jeito que a gente gostaria, né? Isso me faz lembrar uma história, me permita um breve parêntese, sobre uma professora de crianças tentando ensinar a importância da oração às crianças. E lá pelas tantas ela fez um desafio para a semana seguinte que todo mundo deveria fazer um propósito de oração e que Papai do Céu ia responder. E quando passou essa semana, então ela foi recolher ou ouvir o testemunho das crianças, e uma tinha sido atendida assim, a outra tinha pedido, uma tinha pedido pirulito, outra tinha pedido que o pai desse tal brinquedo e tal, e todas foram contando como haviam sido atendidas nas suas orações
e aparece um garoto triste dizendo que Deus não atendeu a sua oração. E a professora ficou meio sem saber o que dizer e como explicar, mas nada melhor para explicar uma criança do que outra criança. Ele disse assim: o que foi que você pediu? Ele disse: eu pedi uma televisão e Papai do Céu não me deu. E ele disse assim: ah, seu bobo, é porque você pediu uma coisa pesada. Se ele jogasse a televisão de lá de cima, ia quebrar na sua cabeça. E ele se deu por satisfeito daquela resposta do seu amigo ali, e ficou por isso mesmo. Essa é uma historinha desses apertos que às vezes os professores passam com crianças, né? Mas essa é uma questão, nem sempre Deus atende a gente do jeito que a gente gostaria. E muitas vezes achamos que são justas as nossas reivindicações diante de Deus, em relação à saúde dos nossos parentes, em relação a uma demanda específica, e a gente clama ao Senhor na expectativa de que Ele nos atenda. E é difícil às vezes entender porque as coisas não são do nosso jeito e a gente julga algumas vezes justo receber aquilo que a gente está pedindo. Deus sendo tão bom, né? Ele tem prazer em atender aquilo que é pedido dos seus filhos. Ele tem muito amor, ainda mais nem sempre os nossos pedidos são atendidos da maneira e no tempo que a gente espera que eles sejam. Por isso a gente precisa de alguma maneira entender a soberania de Deus e aceitar a soberania de Deus, que na sua grandeza, na sua infinita bondade, não manipula o mundo ao nosso bel prazer ou ao nosso querer. Ele não faz com que as coisas sejam ordenadas de forma a somente nos contemplar. Mas Ele contempla cada oração. Ele contempla cada pedido. As Escrituras vão dizer que antes mesmo que as palavras cheguem à nossa boca, o Senhor já conhece o intuito do nosso coração. E é maravilhoso a gente poder expressar isso diante do Senhor. Mas aquilo que João, no capítulo 17, vai trazer, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João 17, é muito interessante porque é a oração de Jesus. E a oração de Jesus que alguns autores vão dividir aí em 3 partes. Ele estaria orando por si mesmo, pelos discípulos que estão com ele, e também pelos discípulos que se converterão, né, no futuro. E é bem interessante olhar para essa oração de Jesus e perceber uma perspectiva diferente dessas orações que a gente faz. A oração de Jesus busca encontrar-se com a vontade de Deus, mas acho que há um ensino importante aqui para nós, que é a tentativa de, ao invés da gente tentar ter atendido às nossas orações, às nossas demandas, é a gente se colocar para ler essa oração, buscando ser a resposta para a oração de Jesus. Quantas vezes você já orou, quantas vezes nós oramos pedindo a Deus coisas? E como é raro a gente orar se colocando diante do Senhor para ser resposta de oração. Se a gente fosse colocar em termos financeiros, quantas vezes a gente já precisou e já clamou e já buscou a Deus no sentido de ter alguma coisa em nosso favor, né? Financeiramente falando. Mas quantas vezes a gente já se dispôs? Quantas vezes a gente já se deu? Quantas vezes a gente já exercitou essa nossa liberalidade diante do Senhor para ser bênção na causa dele, para ser bênção na vida de alguém, e não só a respeito das finanças, mas de tudo que nos cerca, e de tudo que a gente anseia, e de tudo que a gente pede. Quantas vezes a gente já se colocou à disposição do Senhor para ser solução de um problema, para estar à disposição dele na solução de um problema. Ser em fé tem a ver com isso, tem a ver a ser parte de solução para os problemas da humanidade,
tem a ver com ser ou querer ser parte dessa resposta da oração de Jesus. E aí eu gostaria de chamar rapidamente a atenção dos irmãos para alguns aspectos da oração de Jesus ou para algumas coisas que, no desejo de ser resposta da oração de Jesus, a gente precisa observar. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção está no verso 3 e vai se repetir no final, no verso 25 também, que é o conhecimento de Deus, né? Ele vai dizer assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes. João fala dessa necessidade para quem busca a eternidade, para quem pretende viver uma eternidade, ou para quem pretende ter a vida eterna, é conhecer a Deus. E aqui, mais uma vez, a gente chama a atenção para um conhecimento que não é só intelectivo, mas é experiencial, relacional. Esse conhecimento de Deus é que nos abre essa dimensão do eterno e essa vivência, né, mesmo na nossa vida limitada aqui agora, dessa esperança de uma outra realidade que a gente nem dá conta aqui agora. Então, as pessoas que buscam ser resposta de Deus precisam conhecer quem é Deus. Precisam conhecer quem é Deus e se alinhar ao eterno para ser parte dessa resposta que a humanidade precisa, parte dessa resposta para a oração de Jesus. Uma outra coisa que o texto chama a atenção, além de conhecer a Deus, lá no verso 15, ele diz assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Todos nós sabemos que o mundo em que a gente vive é muito mal. Nós vivemos mergulhados de alguma forma na maldade, cercados de maldade. Isso é muito difícil da gente resolver na sua completude. Mas há uma dimensão da oração de Jesus que pede a proteção e quem conhece a Deus vai ter também essa dimensão de, em vivendo nesse mundo de maldade, não deixar que essa maldade se aninhe ou não seja parte do seu ser. A maldade não pode ser a expressão do discípulo, não pode ser uma coisa natural ao discípulo, conquanto estejamos vivendo no mundo de maldade, nós somos convidados a viver de uma outra forma. Por isso, no verso 17, ele vai dizer assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso numa relação de oposição à mentira, à falsidade, à falsificação, ao engano e tudo aquilo que os religiosos da época de Jesus, a sociedade de Jesus, experimentava no tempo em que Jesus está vivendo e nessa oração que ele faz pelos seus discípulos, nessa oração onde ele revela a vontade do Pai e nos convida a ser parte dessa resposta de oração. Isso é muito parecido com aquilo que ele vai dizer também na sua oração em Mateus, no capítulo 6, na oração do Pai Nosso, né? Quando ele fala também, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Né? É muito parecido com aquilo que é colocado ali em Mateus 6. E esse é o convite, esse é o desafio de resposta que o discípulo deve ser em fé. O discípulo que pretende ser resposta dessa oração de Jesus, ou que se coloca diante da vontade de Deus para ser resposta da oração de Jesus, ele de alguma forma não deixa, ou evita, ou busca não deixar essa maldade que é conhecida, que é própria da sua ambiência, mas não fazer morada no seu coração. Como é que ele faz isso? Ele faz isso se santificando, na verdade, através da palavra.
Há um outro aspecto muito interessante na vida do discípulo que busca ser resposta de Deus ao mundo, resposta à oração de Jesus, que é a consciência de missão. O verso 18 diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Essa consciência, ela é necessária, ela é urgente. A gente precisa entender por que a gente está aqui, por que a gente faz o que a gente faz. A gente precisa se dar conta de que Deus está realizando a sua obra e fazer parte dessa obra é um privilégio para nós. Nós estamos em missão, nós fomos enviados ao mundo, assim como Jesus foi enviado ao mundo. Esse é um privilégio para cada um que entende isso, que entende esse propósito de vida. Nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui em missão. E a nossa missão, assim como a de Jesus, é fazer a vontade do Pai, conciliando os nossos irmãos, falando do amor de Deus e ajudando-os a entender que Deus está convidando a sua família de volta, está chamando os seus filhos de volta, assim como nos chamou de volta quando nos encontrávamos perdidos. E aqui um outro desafio interessante, verso 21, ele vai dizer: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse mundo para o qual fomos enviados em missão só vai entender essa ação de Deus através da minha e da sua vida quando formos capazes de olhar para os outros, não a partir, primeiramente, das nossas diferenças, mas a partir daquilo que deveria nos unir. É muito interessante a gente perceber como a gente vai se dividindo, né? Mesmo aqueles que concordam ser Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Os irmãos sabem quantas doutrinas, quantos tipos de igrejas diferentes nós temos no meio evangélico, e quando a gente sai do meio evangélico, várias outras denominações se encontram aí, né? Esse é um desafio para nós, reconhecer as nossas diferenças, respeitar as nossas diferenças, mas aprender a olharmos uns para os outros também a partir daquilo que é possibilidade de aproximação, de conciliação. Às vezes, antes mesmo da gente querer saber quem é a pessoa, a gente quer saber qual é a expressão de fé dela e se está de acordo ou não com a nossa, para a gente já manter uma certa distância. Parece que a instrução de Jesus não é essa. Jesus que falou com samaritanos, Jesus que fez refeições com pecadores, pecadoras, se aproximou de gente de todo tipo. Parece que o interesse e a missão de Jesus não ia na direção de descobrir os seus iguais, quem pensava, quem concordava com ele, mas ia na direção de apresentar quem Deus era, para além daquilo que a pessoa tinha aceitado como rótulo para si mesmo. E esse é um desafio para nós, para que o mundo consiga reconhecer em nós Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto a gente vive exacerbando, né, as nossas diferenças, enquanto a gente resolver viver assim, dificilmente o mundo nos reconhecerá. Essas diferenças, elas são importantes. É importante que a gente tenha a nossa identidade bem definida, bem resolvida, e saiba por que a gente pensa diferente dos outros. Mas isso não deveria ser um abismo, né, que nos divide, que nos separa, a ponto das pessoas só olharem e perceberem as nossas oposições e não o que nos aproxima, e não o Cristo a quem servimos. De modo que a oração de Jesus, ela se torna um desafio para a vida de todo cristão, que leva a sério e que de forma cuidadosa olha para essa oração e se coloca na direção de querer ser resposta da oração de Jesus para o mundo.
Eu sei que as suas necessidades, eu sei que as suas urgências colocam você em uma outra dimensão, em uma pressa e em uma demanda diante de Deus que precisa ser atendida com urgência. Mas ser em fé tem a ver com participar da vontade de Deus, da missão de Deus, participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. E enquanto a gente vai fazendo, enquanto a gente vai sendo em fé, aquilo que ainda nem chegou à nossa boca, aquilo que é necessidade nossa, vai sendo contemplada por Deus e nós recebemos dele a ajuda que nós precisamos. Não há uma receita na Bíblia sobre como manipular Deus. Há uma receita, se a gente pode assim chamar, ou há direcionamentos na Bíblia, como a gente alinhar o nosso caráter ao caráter de Deus, a nossa vontade à vontade de Deus. E esse é um desafio para todos nós que desejamos ser divinos, que desejamos ser grandes, que desejamos, de alguma forma, ser independentes. É um desafio grande, se sujeitar à vontade de Deus e seguir aquilo que é vontade sua, esperando nos seus propósitos, nos seus desígnios e querendo se mover na direção de ser resposta de oração para outras pessoas, resposta de oração daquilo que Jesus colocou, que João expressou, resposta de Deus ao clamor do mundo. A minha oração é que o Senhor nos faça compreender isso e que em fé a gente queira mais do que manipular o poder divino, mas que a gente queira ser parte desse poder que opera no mundo, revelando quem Deus é, amor, graça, misericórdia, que Ele ache espaço no meu e no seu coração para as transformações que Ele quer fazer em nós e também a partir de nós. Que Ele nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, muito obrigado pela Tua palavra e pelos desafios da Tua palavra. Pai, há muitas demandas nos nossos corações, há muitos pedidos nos nossos corações, e o Senhor sabe, o Senhor conhece como é difícil, muitas vezes, para nós continuar caminhando nas incertezas, se teremos ou não resposta, se seremos ou não curados, se o nosso parente, se o nosso amigo receberá ou não esse favor do Senhor. E a gente percebe diante da Tua palavra que ser em fé não tem a ver com uma fé capaz de te manipular, mas tem a ver com se colocar à Tua disposição para ser resposta para a vida de quem precisar. Por isso nos rogamos a Tua misericórdia, porque percebemos os nossos próprios limites diante do desafio da Tua palavra. Rogamos a Tua misericórdia e pedimos a Tua ajuda em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a você, a sua família, e que sejamos resposta da oração de Jesus, resposta da oração dos nossos irmãos, onde quer que estejamos, em nome de Jesus. Um grande abraço para você e para a sua família.
constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja